a mulher não se sentia acolhida nas denúncias que ela fazia. Talvez no passado houvesse um questionamento muito grande da fala da mulher, né? Uma dúvida que se colocava na fala daquela mulher. Mais do que isso, talvez uma falta de estímulo do ponto de vista de poder público para que essa mulher se sentisse segura a ponto de denunciar um companheiro, um ex-companheiro, uma pessoa que vem ameaçando a vida dela ou a vida das pessoas queridas dela, de seus filhos, de seus parentes. Então, acho que a gente tem que ter dois focos de atenção. Um foco de atenção para que essa mulher saiba os recursos que ela tem, quais são os caminhos que ela tem para denunciar uma ameaça ou uma agressão, um temor que ela viva. E mais do que saber o que fazer, é que ela seja muito bem recebida nesses ambientes públicos. Né? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem um receio e quando ela finalmente tem a coragem de fazer a denúncia, ela não se sente acolhida por aquele que a ouve, ela não se sente protegida depois de fazer a denúncia. É por isso que a Lei Maria da Penha, por exemplo, estabelece as medidas protetivas de urgência, que são medidas que, como o próprio nome diz, deveriam ser muito ágeis, medidas judiciais muito ágeis, que coloquem esta mulher ameaçada ou temerosa com a própria vida em locais ou em uma proteção de distanciamento daquele agressor. Então, a gente precisa ter caminhos para que o poder público seja eficiente na aplicação das leis que existem, na aplicação, por exemplo, dessas medidas protetivas de urgência, mas mais do que isso, que haja uma fiscalização que dê à mulher a segurança de que ela, depois de ter denunciado a pessoa, o que a coloca num grau de temor ainda maior, que ela está de fato protegida pelas autoridades públicas. Eu acho que isso falta ainda com muita eficiência acontecer em todo o Brasil. Porque não é raro a gente ver mulheres que pedem a medida protetiva, a medida é concedida e uma semana depois ela sofre agressão ou até assassinada, né? Agora, muito importante também, né, Flávia, quem está no entorno ter esse acolhimento, né, nos departamentos, nos órgãos públicos, mas também ter um acolhimento de pessoas próximas, né, daquela rede familiar, da rede de amigos, né, que também podem fazer por ela não se calando. Isso também é muito importante, né? O estímulo à denúncia, o estímulo à comunicação do fato. Porque eu acho que esse é o principal canal. Quanto mais as notificações forem feitas, quanto mais este assunto for falado e se perceber que ele não pode ficar impune, que a gente tem uma legislação que acolhe, que a gente tem uma legislação que vai responder a esse tipo de chamada, maiores serão as chances das mulheres virem a ser protegidas. A gente tem, por exemplo, no estado de São Paulo, 9 delegacias de defesa da mulher. Será que num estado como o nosso, isso é suficiente? Elas são extremamente bem equipadas. No centro de São Paulo, por exemplo, você tem uma delegacia da mulher que dá todo o acolhimento, não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista, por exemplo, psicossocial. Isso deveria ser a regra. A mulher deveria ir num centro em que ela se sentisse acolhida sob todos os pontos de vista necessários para que ela possa se independer do seu companheiro e se sentir protegida num lugar com seus filhos, de maneira a tocar a sua vida sem o temor daquela ameaça constante. E isso é muito difícil. Então, sem dúvida nenhuma, se falar mais, se notificar mais, se essa pessoa sentir que ela vai ter o acolhimento, não só das autoridades, mas esse rede de apoio da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos, que muitas vezes são aqueles que podem agir em primeiro lugar numa situação de ameaça, a tendência é que esse quadro comece a mudar. Porque, volto a dizer, a gente tem uma lei de 2006, que foi fortalecida em 2015, e que em 2024 a gente continua a viver um aumento gigantesco da violência contra a mulher em virtude dela ser mulher. Isso é muito assustador. Então é preciso mudar um pouco esta roda da história. É preciso que a mulher se sinta segura, que ela saiba que ela deve denunciar e que ao denunciar ela vai ter esse acolhimento. Infelizmente esse caso de Osasco que a gente mostrou não é o primeiro, infelizmente
último. Por isso, como bem a Flávia destacou, é importante falar sobre esse assunto e o espaço aqui está aberto para isso. Flávia, obrigada pelas informações. Prazer te receber aqui. Uma boa noite e até uma próxima.